Maravilha. Pessoal, então, seguindo esse projeto nosso de revisão pré-prova, eu achei por bem a gente revisar aquele material que foi passado para vocês a partir do momento que a gente começou com as aulas pelo modo remoto, no ambiente conhecer, tá? Porque o resto a gente teve as aulas presenciais mas claro, se houver dúvida daquele material também pode usar o chat aí para tirar, tá bom? Bom, o material primeiro que foi mandado lá é sobre crédito tributário. Então, é sobre ele que nós vamos falar. Eu vou repassar os principais pontos, tá? E se cair a sessão, como na semana passada, você fica tranquilo que eu abro outra sessão e daí a gente continua para encerrar o que faltar. Bom, falando de crédito tributário, então nós temos que ter primeiro a noção de que ele tem a mesma natureza jurídica da obrigação tributária. Qual que é essa natureza jurídica? Prestação pecuniária, dar dinheiro ao Estado. Tá? Muito bem. Isso está lá no artigo 139 e seguintes do Código Tributário. Então, como eu já havia dito para vocês presencialmente, mas não custa lembrar, o crédito tributário, a obrigação tributária em si, ela tem aquela diferença com a obrigação civil, porque a obrigação civil ela nasce no instante mesmo em que acontece o seu fato gerador, né? Por exemplo, um ilícito civil, automaticamente já nasceu a obrigação civil. Na obrigação tributária é um pouquinho diferente. Primeiro acontece o fato gerador e depois vem a constituição da obrigação tributária e, por conseguinte, o crédito tributário. Então, veja que a prática do fato gerador não necessariamente já dá origem ao crédito tributário. É preciso que haja a formalização, a constituição desse crédito por intermédio do lançamento, que nós vamos falar hoje dele ainda também. Então, só posso falar em exigibilidade do crédito tributário depois da formalização, da constituição do crédito por intermédio do lançamento. Então, tá. Na sequência, então, a gente já entra nesse tema aí. Isso aqui está no material da aula 6, tá? Que está lá no Ambiente Conhecer. Constituição do crédito tributário, lançamento. Então, o lançamento, turma, está previsto no artigo 142 e seguintes. Né? O artigo 142, ele traz um conceito, né? E alguns outros dados. Então, fica assim, ó. Compete privativamente, isso é o artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, o primeiro dado importante aí é que é uma atividade privativa da administração pública a constituição do crédito tributário. Então, o lançamento, assim entendido como o procedimento, veja que a letra da lei é bem clara aí, né? Para a legislação, o lançamento tributário é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade. Então, nesse conceito, eu destaco para vocês alguns dados. Ó. Quando fala ali calcular o montante do tributo devido, é aquela operação de aplicação da alíquota à base de cálculo. Né? Identificar o sujeito passivo, lembra, pode ser contribuinte ou responsável tributário. E, se for o caso, propor a aplicação da penalidade. Isso a gente volta lá no semestre passado, onde nós falamos de multa, que a multa é diferente do tributo, né? Não está no artigo 3º do CTN. No entanto, aqui é importante lembrar que tanto a multa quanto o crédito tributário tem natureza jurídica semelhante, que é o quê? Prestação pecuniária. Então, no caso da multa ou no caso do crédito, no final das contas, nós estamos falando em entregar dinheiro ao Estado. Tá? Muito bom.
E daí no parágrafo único fala que a atividade é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então existe aí, pessoal, uma obrigação da autoridade administrativa de fazer o lançamento tributário, né? Porque senão ele vai estar incorrendo aí em ilícito funcional e vai responder por isso. E daí a atividade vinculada também, só para lembrar, que ela não dá margem de escolha, não existe discricionariedade aqui, não tem conveniência ou oportunidade. Tem que fazer, vinculado ao princípio da legalidade. Muito bom. Então, o lançamento tributário, turma, para o artigo 142, é um procedimento administrativo, né? Praticado por um agente competente, que identifica a ocorrência do fato gerador, a alíquota aplicável, a base de cálculo e assim sucessivamente. Os efeitos do lançamento. O lançamento ele tem um efeito ex tunc, quer dizer, retroativo. Ele retroage à data do fato gerador. Tá? E daí é um dado importante, porque é preciso lembrar daquele princípio do tempus regit actum, porque como ele retroage à data do fato gerador, ele tem que usar a base de cálculo e a alíquota da época da prática do fato gerador. Né? Vocês vão lembrar que nós explicamos isso em sala de aula também. Então, aplica-se a lei tributária vigente à época da prática do fato gerador, porque tem esse efeito retroativo. E daí tem uma discussão doutrinária sobre se o fato gerador se o lançamento tributário, uma discussão sobre o lançamento tributário, se ele tem um resultado declaratório ou constitutivo, né? Para a doutrina majoritária, ele é declaratório. E é importante lembrar, né? Declaratório porque ele declara a existência de uma relação jurídica. Então, havia ali o que a doutrina processualista fala, que havia uma crise de certeza, né? E o ato declaratório soluciona essa crise de certeza, tá? Vem da certeza a existência da relação. Uma doutrina minoritária diz que é constitutivo, que constitui uma relação jurídica. A doutrina majoritária discorda dessa posição porque, veja, se a obrigação tributária ela é ex lege, prevista em lei, ela em certa medida já está constituída pelo próprio legislador, né? Tá? Então aí nós não estamos falando de uma crise de relação jurídica, porque ela advém do próprio ordenamento jurídico, certo? Então, para a doutrina majoritária, o resultado do lançamento tributário é declaratório, simplesmente declara uma relação jurídica pré-existente. Bom, o lançamento, como feito pela administração pública, e daí tem uma discussão sobre se é processo ou ato, nós vamos falar daqui a pouco, isso não interessa agora, mas por ser uma atividade da administração pública, como qualquer atividade praticada no direito, ela está sujeita a erro, sujeito a equívoco. Não raro nós vamos ver o quanto que acontece de equívocos, né? E daí esses equívocos podem ser solucionados nesse tópico chamado alteração do lançamento. É o artigo 145 do Código Tributário Nacional, que prevê as hipóteses de alteração do lançamento. Nós vamos ver que ele pode ser alterado de 3 maneiras, basicamente. Por impugnação do próprio sujeito passivo. Então, o sujeito passivo é o inciso 1, né? O sujeito passivo notificado a pagar, ele apresenta insurgência, não é? Ele apresenta aí um recurso administrativo. E daí, se o recurso dele for procedente, haverá a alteração no lançamento. Pode, inclusive, o recurso dele resultar na extinção do crédito, como veremos no fim dessa aula de hoje.
Então, geralmente, quando o sujeito é notificado a pagar o tributo, o sujeito passivo, ele tem, em regra, 30 dias para apresentar sua impugnação. Se a impugnação for favorável, for procedente, melhor dizendo, aí acontece a alteração. Por exemplo, houve a aplicação de uma alíquota indevida, ou a base de cálculo usada não era correta, enfim, uma série de situações podem ser alegadas. A segunda situação é o recurso de ofício. É quando a própria administração pública ela decide um recurso administrativo e remete ela própria, sem provocação do interessado, do administrado, ela própria remete para a autoridade superior fazer aquela revisão, aquela remessa necessária, né? Uma espécie de segundo grau obrigatório, tá? Nesse segundo grau obrigatório, nessa remessa necessária, é perfeitamente possível que a administração, o fisco, né, a administração tributária, verifique que houve erro no lançamento, tá? Então, essa é a segunda situação. E a terceira é quando o próprio fisco, sem provocação nenhuma, pratica aquele atributo da autotutela, que vocês aprenderam em administrativo, e revisa o próprio ato. Assim sendo, nesse processo de revisão do próprio ato, pode acontecer a alteração do lançamento. Tá bem? Então, você vê que nós vamos do inciso 1, uma atividade exclusiva, por assim dizer, do sujeito passivo. No inciso 2, o sujeito passivo provoca e depois a própria administração, no recurso de ofício, revê. E no inciso 3, uma atividade exclusiva da própria administração pública, revendo o ato que praticou. E assim sendo, pode fazer a alteração desse lançamento. Tá? Tá tudo bem aí? Se tiver dúvida, você coloca aí no chat que a gente responde, tá? Aí nós temos uma pergunta. A competência privativa, né, que está lá no artigo 142, ela é, na essência e de forma absoluta, privativa? É dizer, sempre o fisco vai proceder ao lançamento? Essa resposta ela é negativa, tá? Nem sempre o fisco de ofício produz o lançamento tributário, tá bom? Porque na maioria das vezes o contribuinte, o responsável tributário, né, o sujeito passivo como um todo, que pratica atos referentes ao lançamento. Então é o particular fazendo o lançamento, podemos colocar assim, o particular fazendo o lançamento pela administração tributária, tá? Isso acontece naqueles tributos que são chamados tributos homologados, tá? Nós já vamos ver aqui as modalidades de lançamento tributário e vamos ver que o lançamento por homologação é uma dessas modalidades e ela é bem comum, tá bem? Então, veja, claro que ao final e ao cabo, a administração pública, a administração tributária, tem que praticar um ato ali, que é o ato de homologação. Por isso que alguns doutrinadores mais clássicos dizem que esse ato é privativo do poder público. Mas, se você olhar que existe uma série de atos praticados pelo próprio particular, tendentes ao lançamento, você percebe que a participação do particular ela é mais protagonista nesse tipo de lançamento por homologação, não é? Mas sim, ao final das contas, a administração precisa homologar. Sem essa homologação, no caso do tributo homologado, não há lançamento. Ainda que se tenha praticado toda uma série de atos pelo particular que levam ao lançamento tributário, desculpa. Só que essa homologação ela pode ser expressa dentro do prazo de 5 anos, a administração vai lá e pratica um ato homologatório, ou ela pode ser tácita. Quando esses 5 anos decorrem com o silêncio da administração, importa
que ela homologou. Então, a inércia da administração tributária resulta na homologação do tributo. Isso é uma exceção daquilo que nós aprendemos no direito tributário, melhor, no direito administrativo, que o silêncio da administração não gera efeito nenhum. Na verdade, gera um efeito previsto em lei. Nesse caso, o silêncio administrativo gera um efeito homologatório. Tá? Natureza jurídica do lançamento. Bom, aqui existe uma divergência doutrinária no sentido de que alguns defendem a literalidade do artigo 142, que estabelece lá no comecinho do dispositivo que o lançamento é um procedimento administrativo. Né? Um procedimento marcado por vários atos, visando o final, um resultado final, que é o lançamento tributário. Por outro lado, a doutrina mais vanguardista, por assim dizer, ela diz que não, que o lançamento tributário é, na verdade, um ato administrativo, né? Porque, veja, é um ato administrativo e unilateral do fisco. O procedimento, em tese, ele pressupõe contraditório, ampla defesa, né? O que não necessariamente acontece, não é obrigatório que isso aconteça no lançamento tributário. Por isso que a doutrina mais moderna diz que é ato administrativo. Tá? Então, só para você saber, às vezes, numa questão aberta, tá aí as duas posições. Aí nós passamos para o próximo tópico, que são as modalidades de lançamento. A primeira modalidade de lançamento é o lançamento direto, ou também chamado de ofício. Nele, o fisco pratica todos os atos que estão ali no bojo do lançamento tributário. Então, o fisco atua sozinho, de esponte própria. É o caso, por exemplo, do IPTU, do IPVA. Né? Quando chega a época da cobrança, o fisco faz lá o cálculo da base de cálculo, vezes a alíquota, identifica o sujeito passivo, eventualmente aplica penalidade, se for o caso, não é? Ou seja, faz todo o serviço sozinho. Tá? As taxas e as contribuições de melhoria também são um bom exemplo. A segunda modalidade é o lançamento misto, ou por declaração. Nessa espécie, turma, o fisco constitui o crédito tributário com base naquilo que foi declarado pelo sujeito passivo, pelo contribuinte. Então, o contribuinte apresenta as informações e o fisco faz o lançamento. Né? Então, já é diferente da primeira modalidade, onde o fisco coleta as informações e lança. Na segunda modalidade, que é o lançamento por declaração, o sujeito passivo declara algumas informações, conforme o tributo, e o fisco faz o lançamento. Tá? Por exemplo, imposto de exportação e imposto de importação. O sujeito passivo fornece as informações e o fisco faz o lançamento. Se porventura o sujeito passivo, por equívoco, por negligência, enfim, fornece informações incompletas, o fisco pode corrigir essas informações e fazer o lançamento de acordo com aquilo que ele entende correto. Tá bem? Então, tem uma participação mista, por isso que é lançamento misto ou por declaração. E no terceiro, que é o lançamento por homologação, a terceira modalidade, aqui o contribuinte faz tudo. Ele apresenta as informações, ele próprio, em certa medida, lança e recolhe o tributo. Exemplo clássico, o imposto de renda. E daí pode nos induzir a erro, um erro semântico, né? Porque a gente fala declaração do imposto de renda. E daí pode nos conduzir ao equívoco de achar
que o imposto de renda é um lançamento por declaração. Não, turma. O imposto de renda é um lançamento por homologação. O contribuinte preenche lá o formulário, que por uma coincidência chama declaração, preenche o formulário, o sistema da Receita Federal faz o cálculo, o contribuinte imprime as guias e recolhe. Tá? Mas onde que o fisco entra nisso? O fisco entra com o ato homologatório. Né? Então, veja, pode acontecer do sujeito homologar e pagar, mas esse pagamento não necessariamente extinguiu o crédito tributário, porque vai depender da homologação do fisco para que o crédito tributário esteja extinto. Quando o fisco daí faz a correção daqueles dados, a correção no sentido de conferência dos dados, apura a correção no preenchimento e no recolhimento, e então homologa. Então, você veja que aí, nesse caso de pagamento antecipado, a homologação ela é uma condição resolutiva do crédito, olhando da perspectiva da administração, né? Porque quando o fisco homologa, resolve-se a obrigação. Quer dizer, está tudo certinho, foi pago belezinha, então a partir de agora o crédito está extinto. Certo? Então, recapitulando, nós temos o lançamento direto, onde o fisco faz toda a atividade. Exemplo, IPTU e IPVA. Temos o lançamento misto ou por declaração, onde o sujeito passivo pratica algumas atividades, fornecendo informações, e o fisco, outra atividade, fazendo a conferência e o lançamento do tributo. Então, tem uma atividade tanto do particular quanto do poder público. E no por homologação, onde o protagonista é o próprio sujeito passivo, é o próprio devedor, que pratica toda a atividade de preenchimento de formulários e recolhimento do tributo. Tá certo? Alguns doutrinadores chamam esse lançamento por homologação de autolançamento, né? Que ele é realizado pelo próprio contribuinte. Maravilha. Então, você vai ver que no lançamento por homologação, o contribuinte informa a prática do fato gerador, vê lá a alíquota, a base de cálculo e tudo mais, se autodeclara como devedor, não é? E faz o recolhimento do tributo. De forma que o fisco participa com a sua homologação. Recordo que essa homologação pode ser expressa ou tácita. Importante lembrar que existe sempre o prazo de 5 anos, prazo quinquenal, para que o fisco faça a homologação expressa. Passado esse tempo, se ele nada fez, a homologação é considerada como tácita e a condição resolutiva foi preenchida e está extinto o crédito tributário. Certo? Pois bem, e daí na sequência do material eu abri um parênteses com vocês, né, e coloquei que após o lançamento, essa atividade que vimos agora, do artigo 142 e seguintes, vem a notificação para pagamento. É o caminho natural, né, procedimental do tributo. Pois bem, notificado a pagar, o contribuinte, o sujeito passivo, pode, concordando com a cobrança, efetuar o pagamento. Pagamento que, como já vimos na semana passada, é a forma natural de extinção da obrigação tributária. Então, o sujeito passivo notificado a pagar concorda com o que está sendo exigido, vai lá e efetua o pagamento. Quer dizer, está extinto o tributo, conforme o artigo 156, inciso 1 do Código Tributário. Tá bem? Agora, por outro lado, pode ser que o sujeito passivo discorde da exação, da cobrança. E aí ele vai apresentar resistência, certo? Pois bem, essa resistência ela pode ser uma resistência passiva ou uma resistência ativa. Bom,
Na resistência passiva, o sujeito passivo, o devedor, nada faz. Ele simplesmente é notificado a pagar, deixa passar o prazo para o pagamento, sem o recolhimento do tributo. Bom, o que o fisco vai fazer? Vai lançar esse tributo como dívida ativa, vai extrair uma CDA e vai partir para a execução fiscal da Lei 6838, de 80. Na execução fiscal, vem uma citação. Então, você vê que primeiro a resistência passiva é extrajudicial e depois ela continua judicialmente. Esse é um exemplo do devedor que não quer pagar mesmo. Não quer ou não pode, talvez, né? Mas na execução fiscal, o devedor é citado para o pagamento. Nada faz. Qual que é o próximo passo? Atos expropriatórios. Aí vem penhora de bens, alienação desses bens em asta pública, né? Para então que o fisco possa pagar a si próprio com o produto da venda desses bens que foram tirados do patrimônio do devedor. Tá certo? Então, essa é a resistência passiva. Por outro lado, o devedor pode apresentar uma resistência ativa. E essa resistência ativa ela pode ser extrajudicial ou judicial. Tá bem? Muito bom. A resistência ativa administrativa ou extrajudicial é feita por meio de uma impugnação ou de uma reclamação. O sujeito passivo notificado do lançamento tributário discorda. E ao invés de ir ao Poder Judiciário, ele vai até o Poder Público, a administração pública, e lá apresenta reclamação ou impugnação. Essa insurgência administrativa, ela pode ser com depósito ou sem depósito. A judicial também, que vamos ver daqui a pouco. Veja, o sujeito então vai apresentar uma impugnação administrativa, mas concomitantemente à impugnação, ele deposita o valor que está sendo exigido. Certo? Bom, primeira coisa, né? Quando ele faz o depósito, ou quando ele apresenta efetivamente a sua impugnação, acontece a suspensão do crédito. Ele não pode ser cobrado por outras vias. Não pode, por exemplo, a administração usar de execução fiscal, por exemplo, porque está suspenso. Isso é bom porque ganha tempo, né? Maravilha. Aí, feita a impugnação com depósito, eu só quero abrir um pequeno parênteses para a súmula 21, a súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio. Então, veja, depositar aqui o valor é uma faculdade do devedor. Ele não é obrigado a fazê-lo. Tá bem? Muito bom. Apresentada a impugnação administrativa com depósito. Se a impugnação for julgada procedente, quer dizer o quê? O devedor, o particular, o sujeito passivo tributário venceu a lide ali, a demanda. Se ele é vencedor da demanda, ele vai poder fazer o quê? Levantar o valor que ele havia depositado e o crédito está extinto. Tá bem? Agora, se a defesa administrativa dele com depósito foi julgada improcedente, significa que ele perdeu para a administração, né? Falando de uma forma mais vulgar. E assim sendo, turma, o fisco levanta o depósito que ele fez. Só que o dado interessante e importante do depósito é que ele evita que o fisco cobre juros de mora, qualquer outro encargo. O fisco só faz jus àquele valor efetivamente depositado. Claro que tem que corresponder ao que estava sendo cobrado, né? Então, recapitulando, na defesa administrativa com depósito, se o contribuinte é o vencedor, se é procedente a impugnação dele,
ele próprio levanta o dinheiro que anteriormente havia depositado e o crédito tributário está extinto, porque ele foi vencedor. Importante lembrar aqui um dado, que nesse caso, quando o particular é vencedor da demanda administrativa, não pode depois o ente tributante entrar com ação judicial para discutir esse crédito. Aqui faz coisa julgada administrativa. Tá bem? Agora, se o contribuinte perdeu, se foi julgada improcedente a sua impugnação, quem vai levantar o valor é o fisco, né? É o ente tributante, não podendo cobrar nada mais daquilo que havia sido lançado. Show de bola? Fácil, né? Ah, é claro, se o contribuinte perdeu a demanda administrativa, ele, contribuinte, pode discutir isso de novo no Poder Judiciário. Tá? Mas se o fisco perdeu administrativamente, ele não pode levar a demanda para o Poder Judiciário. Importante lembrar que o contribuinte pode fazer isso quando perde no processo administrativo tributário, ele pode ir até o Poder Judiciário, porque nós vivemos naquele sistema, o sistema inglês, né, de jurisdição única, tá bom? Vocês viram em administrativo, lá no comecinho da matéria. Agora, defesa administrativa sem depósito. Sem depósito. Como não é uma obrigação mesmo, é uma faculdade, pode ser que o contribuinte prefira impugnar administrativamente sem depositar o valor, sem fazer essa garantia. Tá? Bom, suspende a exigibilidade do crédito tributário, como havia dito. Se o contribuinte vence a demanda administrativa, está extinto o crédito tributário. Não tem que levantar nada porque não foi depositado nada. Se a demanda dele for considerada improcedente pela administração pública, volta a exigibilidade do crédito e aqui, eventualmente, mora e demais encargos podem ser cobrados. Então, a grande vantagem do depósito é evitar encargos adicionais. Tá? Aqui no nosso segundo exemplo, como não teve depósito, o sujeito passivo vai ser chamado a pagar o tributo e mais eventuais encargos que possam incidir. Tá bom? E daí, encaminhando já para o finalzinho desse nosso encontro, a resistência ativa também pode ser feita judicialmente. Quer dizer, ao invés de o contribuinte primeiro se defender perante a administração pública, ele vai direto no Poder Judiciário. Tá? É plenamente possível. Não se exige uma atuação primeiro na área administrativa para depois ir para o Poder Judiciário. Lembra que, como eu disse, o nosso sistema é o inglês de jurisdição única e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito vai ficar obstada de ser levada até o Poder Judiciário. Né? No nosso sistema jurídico brasileiro, nós só temos 2 casos nos quais a lei exige primeiro passar pelo pela área administrativa, que é o caso da justiça desportiva. Né? Primeiro caso tem que ser discutido na justiça desportiva, que não é necessariamente uma justiça, né? Mas leva esse nome, e nos casos de demanda previdenciária. Então, tirando essas 2 exceções, a regra é que qualquer cidadão demande direto no Poder Judiciário, sem que o juiz da causa diga, olha, não conheço do processo, porque primeiro tinha que ir na administração pública. Isso são só aquelas 2 exceções das quais lhes falei. Tá? Então, tá bom. Aqui, na defesa ou na resistência ativa judicial. Tá? Você está acompanhando o material, está comigo aí. Bom, também pode ser feito com depósito e sem depósito, né? E com os mesmos apontamentos. Eu vou repetir, mas você vai ver que é igual, né? Ó, então, resistência judicial
com o depósito. O sujeito apresenta lá uma petição e, concomitantemente, o depósito judicial do valor cobrado. Tá? Também acontece a suspensão da exigibilidade do crédito, isso está no artigo 151, inciso 2. 151, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Se for procedente, extingue-se o crédito e o contribuinte levanta o depósito que ele próprio havia feito. Se for improcedente, converte-se o depósito em renda, quer dizer o quê? O fisco levanta o depósito, mas não pode cobrar nenhum valor além daquele do tributo especificamente, não incidem em outros encargos. Tá? E a resistência judicial também pode ser feita sem depósito. Né? Também tem suspensão da exigibilidade por conta do artigo 151, inciso 3, agora, do Código Tributário. Bom, se for procedente, extingue o crédito. Então, o contribuinte nada deve. Se for improcedente, o fisco retoma a exigência do tributo, agora com encargos. Então, repito, a grande diferença de ter ou não depósito é evitar a incidência de demais encargos, além do valor do tributo propriamente dito. Turma, a título de revisão, foi nesse sentido que eu imaginei a gente fazer. Tá? Nós estamos aí com 1 minuto e meio, dá tempo ainda. Se vocês quiserem falar comigo aqui pelo chat, dizer se é nesse sentido mesmo que vocês estavam esperando, para que a gente possa ir calibrando, não é? Os nossos entendimentos para que a gente possa fazer a prova da melhor maneira possível. E não só isso, né? Para que a gente possa aprender também para as provas da vida. Tá? Tá, enquanto vocês vão pensando aí, no próximo encontro, daí nós vamos falar de medidas judiciais, né? Nós vamos conseguir revisar tudo que foi dado até a aula da semana passada, para o dia da prova. Então, os próximos encontros não haverá material novo para vocês estudarem. Tá? Haverá, na verdade, os materiais de revisão, para que a gente possa reaprender o conteúdo, fixar a matéria e tudo mais. Tá certo? Podemos fazer nesse sentido? Tá, eu falei rapidinho, optei por não ficar ditando, porque vocês depois vão ter acesso a isso no YouTube,